Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Valknut. Valknut é um jogo de 2020 do autor brasileiro Luiz Bruet, ninguém nunca sabe como se pronuncia o nome dele, publicado aqui no Brasil pela Conclave Jogos. E Valknut é um jogo basicamente de estratégia abstrata, assim, no estilão de um xadrez ou de uma dama ou de qualquer coisa parecida, que utiliza uma temática de mitologia nórdica. Na verdade, dá para notar uma inspiração dele de um jogo nórdico chamado Hnefatafl, que também é conhecido como xadrez viking. Ele tem alguma certa semelhança, principalmente na forma como as peças se movimentam e na forma como as peças são capturadas. Então, o Luiz Bruet pegou aí o xadrez viking e acrescentou uma série de outros elementos, como por exemplo um tabuleiro modular formado por cartas. O tabuleiro vai se formando ao longo do jogo e exércitos com diferentes poderes, exércitos assimétricos, para criar um jogo aí sensacional. Então, como é que se joga? Valknut é um jogo para 2 a 4 jogadores. E na preparação você vai começar separando as cartas que você vai utilizar conforme a quantidade de jogadores. Se você estiver jogando em apenas 2 jogadores, você vai utilizar as cartas que tem no seu verso essa numeração. Em vez de todas as cartas, tem no verso umas bandeirolas aqui com a numeração. Se você estiver jogando em 2 jogadores, você vai utilizar apenas as cartas que no verso tem essas bandeirinhas com os números 1 e 2. Se você estiver jogando em 3 jogadores, você vai usar essas mesmas que você usa para 2 e acrescenta a elas as cartas que tem esse verso aqui, com a bandeirola do número 3. Se você estiver jogando em 4 jogadores, aí você acrescenta todas as cartas, certo? Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para apenas 2 jogadores. Inclusive dá para ver claramente que ele foi um jogo que foi pensado inicialmente para ser jogado por apenas 2 jogadores. Tanto é que o próprio manual de regras traz as regras, as diferenças como você joga em 3 ou 4, lá no final, quase como uma espécie de apêndice, de anexo. É um jogo para 2 jogadores que você, se quiser, consegue jogar também em 3 ou 4. Então, na preparação, primeiro você vai separar essas cartas conforme a quantidade de jogadores, como eu já acabei de explicar. Você vai sortear uma carta aleatoriamente para ser a carta inicial. Essa carta que você sorteia como inicial fica no centro da mesa virada para baixo. Você não vai revelar o seu conteúdo. Se você estiver jogando em 3 jogadores, você vai pegar uma dessas cartas que no verso tem as bandeirolas aqui, número 3, sortear aleatoriamente também e posicionar assim ao lado, dessa forma que eu estou mostrando, lado a lado, certo? Se você estiver jogando em 4 jogadores, aí você pega essa carta aqui, que é a carta Bifrost, a ponta do arco-íris. Você consegue reconhecê-la porque a frente e o verso são iguais. Você coloca ela aqui à direita e coloca ao lado dela uma das cartas cujo verso tem as bandeirinhas 3 e 4, certo? Então essa configuração que eu estou mostrando aqui, as cartas de verso 1 e 2, a ponte Bifrost no meio, e as cartas de verso 3 e 4, é a configuração para 4 jogadores. Em 3 jogadores, a configuração é essa, acrescentando uma dessas cartas com a bandeirinha 3, e em 2 jogadores, a configuração é essa, apenas uma carta virada para baixo. Depois você embaralha todas as cartas, né? Inclusive, se você estiver jogando em mais do que 2 jogadores, inicialmente você vai separar para poder montar essa configuração inicial, mas em seguida você embaralha tudo junto, formando um único monte de compras. E coloca esse monte de compras por perto e revela as 3 primeiras cartas. Essas 3 primeiras cartas que ficam aqui reveladas vão formar a reserva, que a regra do jogo chama reserva. Em seguida, cada jogador vai escolher, ou por comum acordo ou por sorteio, com qual exército ele irá jogar. E ele vai receber essa carta aqui, a carta cujo verso corresponde ao exército que ele escolheu. A regra chama essas cartas de emboscada. Inclusive é bastante interessante, se você quiser fazer por sorteio, você utilizar as próprias cartas de emboscada para efetuar o sorteio. Na frente vocês verão que elas são cartas normais, já já vocês vão aprender como é que se usam, mas no verso você consegue identificá-las pela ilustração que corresponde ao respectivo exército, né? Então, por exemplo, aqui na partida de 2 jogadores,
Vamos simular, por exemplo, com os Vikings e os Goblins. Então, cada jogador recebe essa carta de emboscada e recebe também os guerreiros correspondentes ao seu exército. Os guerreiros são essas fichinhas aqui de cartonado, certo? Cada exército, inclusive, tem uma quantidade diferente de guerreiros. Então, o jogador inicial vai ser o jogador cujo exército tem a menor quantidade de guerreiros. Como vocês verão mais adiante, essa quantidade varia, assimétrica, né? Cada exército tem uma quantidade diferente de guerreiros. Então, ainda na preparação, o jogador inicial vai colocar no mínimo 1 e no máximo 4 dos seus guerreiros nesse espaço mostrado aqui com a bandeirinha número 1. Digamos que ele optou por colocar os 4. É uma opção que o jogador faz, certo? Ele é obrigado a colocar no mínimo 1 e no máximo 4, porque é a quantidade máxima de espaços disponíveis, né? Mas fica a critério dele. O segundo jogador vai fazer a mesma coisa no espacinho número 2. E a mesma coisa vale se você estiver jogando em 3 ou 4 jogadores, certo? O terceiro jogador colocaria aqui no espaço número 3, ou em 4 jogadores, 3 e 4. O jogador escolhe a quantidade de guerreiros que ele quer colocar lá, desde que coloque no mínimo 1, no máximo 4, que é a quantidade de espaços disponíveis. A ordem de jogo, como eu disse, é essa. Você começa pelo jogador cujo exército é composto por menos guerreiros, como vocês verão mais adiante. Cada jogador fica com essa sua carta de emboscada na mão e a gente está pronto para começar a jogar. Em que consiste uma jogada? Cada jogador, na sua vez, vai fazer o seguinte: vai escolher uma das 3 cartas que estão lá em cima, visíveis, viradas para cima, lá na reserva de cartas disponíveis. Ele escolhe essa carta e ele vai posicionar, escolhe uma das 3, né? E vai posicioná-la no tabuleiro. O tabuleiro vai sendo montado, o tabuleiro é formado pelas cartas e vai sendo montado ao longo do jogo. Quais são as regras de posicionamento da carta? Você sempre deve posicioná-la adjacente a pelo menos uma carta que já está no tabuleiro. Você pode virá-la de cabeça para baixo, mas você não pode virá-la de lado, ou seja, a posição dela é sempre assim na vertical. Você vai posicioná-la, como eu disse, horizontalmente ou verticalmente, adjacente a pelo menos uma carta que já esteja no mapa, e essa adjacência tem que ser completa. Você não pode colocar assim, por exemplo, a lateral de uma carta tocando parcialmente na lateral da outra, ou o topo de uma carta tocando parcialmente no topo da outra, na base da outra. Não, isso não é permitido. A adjacência tem que ser assim, digamos, perfeita, tocando lateral com lateral, a lateral inteira, ou o topo de uma com a base da outra, também a borda inteira. E, como eu disse, a carta pode ser virada de cabeça para baixo, mas não pode ser colocada na horizontal. Sempre vai ser assim. Então, uma vez que você coloca a carta, você realiza seus efeitos. O primeiro efeito que você sempre vai realizar é o seguinte: caso a carta possua esse símbolo aqui, esse símbolo é chamado de Valknut, que dá nome ao jogo. Vamos pegar uma dessas só para, por exemplo, melhorar. Caso você coloque uma carta que tem este símbolo aqui, a primeira coisa que você faz é recrutar um guerreiro seu para esse símbolo. Você pega um guerreirinho da sua reserva e ele vai brotar aqui neste espaço. No nosso exemplo, o primeiro jogador, o jogador inicial, é o jogador dos Vikings. E os Vikings têm apenas 4 guerreiros. Todos os 4 já estão em campo, então ele não tem nenhum guerreiro para colocar lá. Isso pode acontecer, seja porque o seu exército é pequeno, seja porque em jogadas anteriores você já colocou mais gente lá e já está todo mundo no mapa. Então, o que acontece quando você tem um símbolo desse de Valknut que lhe daria o direito de colocar um guerreiro lá e você não tem mais nenhum guerreiro disponível para colocar? O que acontece é que você ganha um movimento extra. Como assim movimentos? Vamos explicar como é que funcionam os movimentos. Veja que todas as cartas que o jogador pega lá da reserva e coloca no tabuleiro, tem um número aqui no meio. Esse número indica os pontos de movimento. Quantos movimentos o jogador vai poder fazer. Então a regra é essa: você pega a carta lá da reserva, posiciona ela validamente, conforme aquelas regras de posicionamento que eu acabei de explicar, e em seguida vai realizar uma quantidade de movimentos indicada pela carta. E pode fazer um movimento a mais, caso ocorra aquilo que eu acabei de mencionar, né? A primeira coisa que você faz assim que coloca a carta é, caso a carta tenha o símbolo de Valknut,
colocar um guerreiro seu sobre aquele espaço. Caso isso não seja possível, porque todos os seus guerreiros já estão em campo, esse símbolo de Valknut, né, como forma de compensação, digamos assim, vai lhe render um movimento extra. É o que aconteceria aqui no nosso exemplo, né? O jogador posicionou, todos os guerreiros dele já estão em campo, então ele teria direito a fazer um movimento, porque é o número indicado na carta, mais um movimento extra pelo símbolo de Valknut, já que o símbolo não foi utilizado para a sua função normal, digamos assim. Então ele poderia fazer até, no nosso exemplo aqui, 2 movimentos. E em que consiste um movimento? Um movimento consiste em você pegar um guerreiro seu e movê-lo quantas casas você quiser na horizontal ou vertical, casas desimpedidas. Você sempre só pode andar, a princípio, por essas casas que tem a graminha aqui, casas de campos, né? As montanhas, as florestas e os lagos são considerados obstáculos que o jogador, a princípio, não pode passar por eles. Eu digo a princípio porque, como vocês verão mais adiante, existem exceções a essa regra. Então é como o movimento da torre no xadrez, né? Você se movimenta quantas casas você quiser, andando apenas por casas desimpedidas, na horizontal ou vertical. Você também não pode passar por cima de outras peças, sejam suas, sejam dos adversários, certo? Uma peça que esteja aqui no meio do caminho lhe impede de passar. Você anda apenas por casas desimpedidas. Esse campo, esse verdinho claro aqui, que são a grama, né? Os campos. O que é que são considerados obstáculos que impedem o seu movimento? É a floresta, as montanhas, os lagos e outras peças, né? Outros guerreiros, como a regra chama. Então, se eu tenho direito a fazer 2 movimentos, eu poderia fazer, por exemplo, isso. Ó. 1, e eu venho até aqui. 2, e eu venho até aqui. A quantidade de casas movidas não é relevante, certo? Você pode mover quantas casas você quiser, desde que seja na horizontal ou vertical, na diagonal nunca, e que essas casas estejam desimpedidas, certo? Então, um movimento consiste em mover quantas casas você quiser, no mesmo sentido, horizontal ou vertical, andando sempre apenas por casas desimpedidas. A quantidade de movimentos que você vai fazer é definida pelo número aqui da carta que você jogou, eventualmente movimentos extras por causa do Valknut, conforme aquilo que eu já expliquei. Esses movimentos você pode realizá-los com o mesmo guerreiro, por exemplo, digamos aqui, eu tenho direito a fazer 2 movimentos, eu podia fazer 1, 2, com o mesmo guerreiro. Ou com guerreiros diferentes. 1, 2, perfeitamente permitido. E você também não é obrigado a fazer todos os movimentos. Se tiver algum movimento ali que você não tem muito o que fazer e vai ser desvantajoso para você, você pode simplesmente não realizar algum ou todos os movimentos a que você tem direito. E qual é o objetivo dessa movimentação? Bom, você vai capturar, é um jogo de captura. O seu objetivo é capturar os guerreiros adversários. De que forma? Como é que ocorre a captura? Valknut é um jogo que, assim como o Hnefatafel, lembra que eu disse que ele tem uma certa inspiração no Hnefatafel, o xadrez viking? No xadrez viking, a forma de movimentação das peças é bem semelhante a essa, movimentando sempre na horizontal vertical, como se fosse a torre do xadrez. E a forma de captura também é essa, que é o que se chama de captura por custódia, onde você captura uma peça adversária, prendendo-a com 2 peças suas, na horizontal ou vertical. Então você, por exemplo, essa peça desse Goblin aqui, se ele estivesse nessa posição, preso entre 2 peças dos Vikings, ela seria capturada e removida do tabuleiro. Ou seja, você vai ter em lados opostos, na horizontal ou na vertical, como nesse exemplo aqui, aquilo que a regra chama de elementos de captura. Se uma peça do adversário, se uma peça sua ficar presa entre 2 elementos de captura a qualquer momento do jogo, aliás, quase a qualquer momento, tem um detalhezinho que eu explico já, ela é capturada e removida do jogo. O que é que conta como elementos de captura? O que é que a sua peça não pode ficar presa para evitar de ser capturada? São peças do adversário e são elementos de terreno, no caso montanhas, florestas ou lagos. Então, se a sua peça ficar presa entre, por exemplo, uma peça adversária e um lago, ou uma peça adversária e uma montanha, ela também é removida, certo? Os lagos, as montanhas e as florestas contam como elementos de captura. E a captura sempre tem que ser assim, lados opostos, certo? Na vertical, um acima e outro abaixo, ou na horizontal, uma à esquerda e outro à direita, para que haja a captura. O que é que você muitas vezes pode pensar que é um elemento de captura, mas não é. A borda do tabuleiro,
uma peça que esteja presa entre um elemento de captura, seja uma peça sua, seja um elemento de terreno, né, aqui na floresta, lago ou montanha, e a borda do tabuleiro não é considerada capturada. Uma peça de um inimigo, uma peça do próprio jogador ou ainda de um outro inimigo, se você estiver jogando em 3 jogadores, por exemplo, em 3 ou 4 jogadores, essa peça aqui, por exemplo, não está capturada, porque ela está presa entre 2 inimigos diferentes. Caso os 2 elementos de captura sejam guerreiros inimigos, precisa ser do mesmo inimigo para que ocorra a captura. Assim, por exemplo, num hipotético jogo entre 3 jogadores, essa peça do Goblin não está capturada. Ela também não está capturada se ela estivesse dessa maneira assim. Deixa eu encontrar aqui um exemplo melhor. Dessa maneira assim, por exemplo. Veja, ela está cercada por 2 elementos de captura. A água e um guerreiro inimigo. Só que eles não estão em lados opostos. Não está um em cima e outro embaixo, ou uma à esquerda e outro à direita. Se estiver assim formando um L, não é considerada captura. Você pode finalizar você faz essa verificação de se você capturou ou não uma peça do adversário a cada vez que você conclui um movimento. Então, digamos que você tem direito, sei lá, 3 movimentos. Você faz o primeiro e vê, opa, capturei alguém. Faz o segundo e vê de novo. Capturei alguém, faz o terceiro. Essa verificação da captura, digamos assim, ocorre ao final de cada movimento. É possível que você mesmo entre num espaço onde uma peça sua seria capturada. Por exemplo, imagine que esse Goblin está aqui e eu entro com o meu Viking aqui. Nesse caso eu faria a captura porque o Goblin está preso entre a montanha e o Viking, né? Mas, sei lá, imagine uma outra situação como essa. Eu pego e entro com o meu Viking aqui. Ou seja, eu mesmo estou entrando numa posição em que a minha própria peça seria capturada. Mas essa captura não ocorre, certo? Você nunca é capturado na sua própria vez de jogar. Então você pode perfeitamente concluir um movimento onde uma peça sua entre numa posição de captura que ela não vai ser capturada naquele momento. Se você ainda tiver movimentos a fazer posteriormente, você pode ir lá e fazer o seu movimento, certo? A captura não ocorre na sua própria vez de jogar, uma captura de uma peça sua, digamos assim. No entanto, se você finalizar a sua vez, passar a vez para o adversário e a sua peça ainda permanecer lá, aí o adversário vai na sua primeira jogada, antes de fazer qualquer coisa, já efetuar a captura. Outro ponto interessante é que a captura pode ser feita inclusive pelo acréscimo de novas cartas. Imagina essa situação, onde o Goblin está nessa posição aqui e em uma rodada posterior, deixa eu pegar uma carta aqui boa para dar o exemplo, em uma rodada posterior alguém vai colocar essa carta aqui. Então nenhuma peça se moveu, mas o Goblin agora está numa posição de captura, porque está preso entre o Viking e a montanha, certo? Sempre que o jogador ficar nessa posição preso entre 2 elementos de captura, como a regra chama, que podem ser montanha, floresta, terreno ou peças adversárias, ele está capturado. Não é necessário que haja obrigatoriamente um movimento. Você pode acabar sendo capturado em virtude apenas da colocação de uma carta. Ou então aqui, por exemplo, veja, o símbolo de Valknut. Você coloca aqui, graças ao poderzinho do Valknut, você recruta eu estou pegando aqui apenas para dar um exemplo, certo? Num jogo de verdade. Esses guerreiros que são recrutados para o espacinho que tem o símbolo de Valknut, eles vêm da sua reserva e não do próprio tabuleiro, mas só para exemplificar. Eu coloquei aqui, o Viking brotou aqui, o Goblin é capturado, certo? Então, basicamente é isso. As regras básicas são essas. Pega a carta, coloca aqui, realiza a quantidade. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você faz, se a carta tiver um símbolo de Valknut, nem todas têm, você coloca um guerreiro da sua reserva, né, do seu estoque, lá no símbolo de Valknut. Assim que você coloca a carta, você já verifica se a colocação da carta ocasiona uma captura adversária. Coloca o guerreiro no símbolo do Valknut, se for o caso, e ao fazer isso, você também verifica se houve a captura de alguma peça adversária. Em seguida, você faz as movimentações conforme o número descrito aqui no centro da carta. Lembrando que se você não tiver mais guerreiros para colocar e a carta tiver o símbolo de Valknut, você ganha um movimento extra, vai fazendo os movimentos conforme aquela regra, né? Cada movimento você pode mover-se na horizontal ou vertical, qualquer número de casas, e vai, ao fazer esses movimentos, os movimentos sempre limitados apenas pelos terrenos
os campos, né, esses terrenos verdinhos claros, não podem, a princípio, passar por cima de floresta, montanha, água ou peças adversárias. E você vai fazendo esses movimentos aí para capturar as peças do adversário. Falta explicar, ainda dentro dessa questão de movimentação, o seguinte, da questão da dinâmica geral do jogo, né, digamos assim, o seguinte: cada jogador, no início da sua jogada, vai completar a reserva, certo? Lá aqui no topo aqui, no começo da sua jogada, antes de fazer qualquer coisa, você vai sempre completar a reserva. Deve ser uma reserva sempre de 3 cartas. Na maioria das vezes, completar a reserva consiste em botar apenas uma carta lá, porque o jogador anterior vai ter utilizado apenas uma carta lá. Mas tem poderes especiais de alguns exércitos que vão acabar permitindo o jogador pegar mais do que uma carta. Então, seja como for, no início da sua jogada, você sempre completa a reserva de terrenos ali para ficar com o número de 3, para você sempre poder escolher o terreno dentre um leque de 3 opções disponíveis. Isso é feito no começo da sua jogada, certo? E as cartas de emboscada, são aquelas cartinhas que cada jogador recebe no começo do jogo. Ela é uma carta como outra qualquer, a utilização delas é exatamente igual às demais. Você coloca ela, recebe o guerreirinho ali no Valknut, se for o caso, movimenta as peças e assim por diante. Com a diferença de que ela é apenas sua, só você tem acesso a ela. Então você pode utilizar, escolher ali o momento mais estratégico para utilizá-la, sabendo que só você conhece o conteúdo dela e só você vai poder utilizá-la, seu adversário não. Para utilizá-la, você descarta uma das cartas da reserva, certo? Você joga fora uma das cartas da reserva para poder utilizar a sua carta de emboscada. De maneira que a quantidade total de jogadas que você faz ao longo do jogo não vai se alterar, né? Vai permanecer a mesma. Você descarta uma carta da reserva à sua escolha para poder usar a carta de emboscada. E isso vai até quando? Bom, isso vai até que você capture todas as peças do seu adversário, primeira opção, ou até que acabem as cartas da reserva. Quando acabarem as cartas ali e o jogador, quando não tiver mais cartas para repor na reserva, você continua jogando sem fazer essa reposição. E quando a última carta lá de cima for pega, o último jogador, né, o jogador que pegou a última carta, ainda faz a sua jogada, ainda conclui a sua jogada, e ao fim dessa jogada o jogo se encerra. Então o jogo se encerra quando todas as cartas são jogadas ou quando todos os jogadores, todos os guerreiros de um jogador são capturados. Se todos os guerreiros de um jogador forem capturados, seu adversário ganha. É simples assim. Caso contrário, caso o jogo se encerre porque as cartas da reserva ali se esgotaram, você vai contar pontos. Como é que funciona essa contagem de pontos? A carta inicial, né, aquela carta onde as pecinhas começam a partida, se você prestar atenção, tem um número 0, uma estrelinha com o número 0. Isso aqui serve como lembrete de que se no final da partida, caso ela termine dessa segunda maneira que eu estou explicando, tiver alguma peça ainda posicionada sobre a carta inicial, essa peça vai valer 0 pontos. Qualquer peça que esteja posicionada sobre a carta inicial vai valer 0 pontos. Todas as outras peças vão valer uma pontuação que está expressa nelas. Então veja aqui, cada pecinha de Goblin que sobrar com você no fim da partida vai valer 1 ponto. Cada pecinha de Viking vai valer 3. Nos exércitos mais numerosos, cada peça vale menos. Nos exércitos menos numerosos, cada peça vale mais, para dar aí um equilíbrio. Então, quando acabarem as cartas da reserva, o último jogador, o jogador que pegou a última carta, esvaziou o baralho ali, fizer a sua última jogada, o jogo se encerra e você vai contar pontos. Quem tiver aí mais guerreirinhos presentes no mapa, não necessariamente vai ganhar, porque você tem que ver quantos pontos vale cada guerreirinho. Lembrando que os guerreirinhos que ainda estiverem na carta inicial vão valer 0 pontos. Falta só explicar os poderes de cada um dos exércitos, as características de cada um dos exércitos e os seus poderes especiais. Vamos começar explicando aqui pelo exército mais numeroso, que são os Goblins. Cada pecinha de Goblin que sobreviver no final do jogo vale 1 ponto, e desde que não esteja na carta inicial, né? E existem 9 Goblins ao todo no seu exército. Eles são muito numerosos. E o poder especial que eles possuem é justamente esse. A regra chama de força nos números. Porque sempre que você coloca uma carta que tenha um Valknut, né, o símbolozinho do Valknut, você vai colocar um novo Goblin, não apenas naquela carta que você acabou de posicionar, como é a regra geral, mas sim em todas as cartas que tenham um Valknut visível naquele momento do jogo, certo? Então vamos dizer que, sei lá,
eu coloco essa carta aqui. Digamos que eu não esteja com os meus 9 goblins em campo naquele momento, né? Só por exemplo, ficar bom. Digamos que eu coloco esta carta aqui. Um outro exército qualquer, a princípio, teria o direito de colocar um guerreiro aqui, nesse Valknut, da última carta que ele acabou de colocar. No caso dos goblins, ele coloca um guerreiro aqui e um aqui. Ou seja, um goblin, um guerreirinho, em cada símbolo desse visível no momento em que você jogar a carta que tem o símbolo de Valknut, certo? Esse é o poder dos goblins, força dos números. Com um total de 8 guerreirinhos, nós temos os Draugr. Os Draugr são os mortos-vivos. O poder especial deles é que a cada vez que ele captura uma peça adversária, captura um guerreiro adversário, ele posiciona um guerreiro dele no lugar. É como se aquele guerreiro morresse e se transformasse num morto-vivo, né? Tipo um apocalipse zumbi. Então imagine aqui, eu tenho aqui esse guerreirinho Goblin nessa posição, o Draugr vai lá e faz a captura, então ele remove o Goblin e no lugar coloca um Draugr. É importante que no momento que esse Draugr entrou em campo, né, entrou Draugr é plural, mas assim, perdoe a minha falta de conhecimento dos antigos idiomas nórdicos, né? O singular é Draugr, eu acho que a pronúncia é essa, enfim. No momento em que você coloca esse novo Draugr em campo, ele pode acabar desencadeando uma reação em cadeia. Então veja, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um Goblin aqui e outro aqui. E um Draugr aqui. Eu movo esse para cá, efetuo a captura desse aqui. Ele vai, graças ao poder especial do Draugr, ele se transforma no Draugr. Agora, a partir desse momento, assim que isso acontece, esse outro aqui também vai ser capturado, porque ele ficou preso entre dois elementos de captura. Então ele também se transforma num Draugr. Tá? Um Draugr. Então é isso. É possível, perfeitamente possível acontecer esse tipo de reação em cadeia quando os Draugr vão capturando e no momento em que ele captura, uma peça deles entra no lugar de uma peça adversária. Se você já tiver com todos os seus 8 em campo e não for possível colocar um guerreiro a mais no lugar daquele que você capturou, você ganha um movimento extra. Na verdade, isso é uma regra geral. Sempre que você teria direito a colocar uma peça a mais, né? Seja pelo efeito do Valknut, seja pelo efeito de um poder especial do seu exército, sempre que você teria direito a fazer um movimento e você não pode fazer porque todos os seus guerreiros já estão no mapa, você ganha um movimento extra para cada guerreiro que você deixou de colocar. Isso vale para os Goblins, vale para os Draugr, vale para as regras gerais quando você coloca uma carta de Valknut. Sempre que você teria direito de posicionar um guerreiro no mapa, mas não vai conseguir porque todos já estão posicionados, você ganha um movimento extra para cada guerreiro que você deixou de posicionar. Vamos continuar agora para o próximo exército. São os anões. São 7 anões. Coincidência? Acho que não. Cada um deles vale 2 pontos naquela pontuação final. E o poder especial do anão são 2. Primeiro, é que ele pode se mover sobre as montanhas, certo? E esse é um ponto importante. Existem vários exércitos que têm como poder especial se mover sobre terrenos onde você normalmente não se moveria. E isso pode levar o jogador a pensar 2 coisas erradas. Então vamos corrigir esse erro. O primeiro é que você pode se mover sobre um terreno, no caso específico do anão, a montanha, mas você nunca pode parar sobre o terreno. Certo? Você pode passar, mas não pode parar. Isso vale não só para os anões com relação às montanhas, mas para todos os outros exércitos que têm um poder especial de passar sobre um terreno onde normalmente não se pode passar, certo? E o segundo ponto é que esse terreno, ainda que ele tenha o poder especial de passar por esse terreno, ele continua servindo como elemento de captura para aquele exército. Às vezes a pessoa pode achar que não, já que eu consigo passar sobre o terreno, eu não posso ser capturado sobre ele. Pode sim. Nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, esse anãozinho poderia passar sobre esse terreno de montanha, mas se ele encerrasse o movimento aqui, ele estaria capturado, por estar preso entre 2 terrenos de montanha mesmo, certo? Então, ainda que você possa passar sobre um terreno que normalmente não se pode, é só isso, não é mais do que isso. Você pode passar, mas não pode parar, e você pode passar, mas ainda pode eventualmente ser capturado, tendo aquele terreno específico como elemento de captura. Então, o primeiro poder especial dos anões é poder passar por cima de terrenos de montanha, e o segundo poder especial é o que a regra chama de experiente. Os anões são muito resistentes, muito fortes, então eles sempre vão dar um espaço a mais, certo?
Então, se você teria direito a andar 2 espaços, você anda 3. Se você teria direito a andar 3, você anda 4. Eles sempre vão poder andar um espaço a mais do que o número que eles normalmente teriam direito, além de poder passar pelos espaços de montanha. Esses são os anões. Próximo exército, com 6 guerreiros, são os dragões. Qual o poder especial dos dragões? É o poder de chamar, que é o seguinte: você pode, durante o seu turno, mover-se para um Valknut visível, certo? Os Valknut, você lembra, né? São os símbolozinhos aqui. Então você pode gastar um ponto de movimento para teletransportar, digamos assim, um dragão seu para um Valknut visível. Um dos movimentos que você teria direito, ao invés de você fazer o movimento... Um que eu digo no exemplo, né? Pode ser todos os movimentos, se você quiser. Você pode gastar pontos de movimento no lugar do movimento normal que você teria direito, você teletransportar o dragão de onde quer que ele esteja para um símbolo de Valknut visível no tabuleiro naquele momento. Com 5 guerreiros, cada um valendo 3 pontos, nós temos os Vanir. Vanir é uma das famílias de deuses da mitologia nórdica, né? Aqueles mais conhecidos como Thor, Odin, eles têm um outro nome que eu não vou lembrar agora de cabeça. E, assim como na mitologia grega, né, tem os titãs, os olímpios, os olimpianos, enfim. Na mitologia nórdica também tem várias categorias de seres que nós traduzimos para o português tudo como deuses. E uma dessas categorias são os Vanir. E qual é o poder especial aqui dos Vanir? Primeiro, eles podem mover-se sobre a água, daquela mesma forma que os anões podem se mover sobre as montanhas, como eu expliquei, os Vanir podem se mover sobre a água, e eles têm o poder do empurrão, que funciona o seguinte: você pode gastar um ponto de movimento, né, um dos movimentos que você teria direito, para empurrar uma peça adversária numa determinada direção. Um espaço, certo? Você invade o espaço onde aquela peça adversária está localizado e a peça anda um espaço mais para lá, no mesmo sentido. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, sempre apenas um espaço e sempre apenas contra peças adversárias, desde que haja espaço suficiente para você andar, né? Você dá um empurrão aqui, chega para lá naquela peça, obrigando-a a se mover um espaço. Esse é o poder especial dos Vanir, além de poderem se mover sobre a água. Num total de 4 guerreiros, nós temos os Vikings. Vocês já foram apresentados a eles no começo do vídeo. E qual é o poder especial dos Vikings? A regra chama de Berserker. O poder deles é que a cada vez que eles efetuam uma captura, vai ter 2 consequências. A primeira consequência é que o turno deles se encerra antecipadamente, digamos assim. Então, caso ainda haja pontos de movimento para ser utilizados, aqueles movimentos que faltam ser utilizados são perdidos. Você perde os possíveis pontos de movimento que ainda teria direito. Em compensação, você vai pegar uma carta a mais lá da reserva, nesse momento aqui eu retirei a reserva, mas vocês lembram, né, que temos aquelas três cartas que ficam ali disponíveis na reserva. Você vai pegar uma carta a mais lá da reserva e fazer uma nova jogada. Ou seja, você ganha direito a uma jogada extra pegando uma carta lá, colocando no mapa, realizando todos os efeitos dela, uma jogada extra a cada vez que você captura uma peça adversária. Os possíveis pontos de movimento que você ainda teria direito naquela mesma jogada são perdidos, em compensação você pega uma nova carta da reserva e faz uma jogada extra. Só que você não repõe a reserva. A reposição da reserva é feita apenas no início do turno do próximo jogador. O que significa que, na prática, você vai fazer até, no máximo, 3 jogadas extras. Porque pode fazer uma reação em cadeia, né? Você captura uma peça, faz uma jogada extra, captura outra, faz uma jogada extra, até o limite de 3, pelo fato de que 3 é a quantidade de cartas que fica disponível lá na reserva. Num total de apenas 3 guerreiros, valendo cada um deles 4 pontos, nós temos as elfas. As elfas têm o poder especial de se mover sobre a floresta, assim como os anões se movem sobre a montanha e os Vanir se movem sobre a água, as elfas se movem sobre a floresta. Além disso, elas têm o poder especial da arquearia, significa que elas atiram à distância, dentro daquela regra de que você captura quando cerca uma peça adversária por 2 lados ao mesmo tempo. Uma peça de elfa
considera-se que está cercando uma peça adversária a até 2 espaços de distância. Até 3, na verdade, né? Você pode ter 2 espaços vazios em linha reta entre a sua peça de elfa e a peça que você pretende capturar, que considera-se que ela está flanqueando. Esse é o termo que a regra usa. Então, você pode, né, cercar uma peça adversária para fazer uma captura encostado na peça, como qualquer outro pode fazer, com um espaço vazio de distância entre você e a peça, ou com até 2 espaços vazios de distância entre você e a peça. É como se ela atacasse a distância. Esses espaços vazios entre você e a peça que você pretende capturar podem ser de campo, né, o espaço padrãozinho aqui, o verdinho claro, ou podem ser de floresta, é como se ela enxergasse através da floresta. Ele não pode ser de montanha nem de água, nem pode também ter uma terceira peça ali no meio, por exemplo, se você está jogando em mais de 2 jogadores. Uma peça de um outro jogador ali no meio impede esse ataque à distância. Mas se os espaços estiverem vazios ou forem espaços de floresta, você pode atacar a até 2 de distância. Esse é o poder especial das elfas, além de poderem andar sobre a floresta. Sim, esses espaços vazios aqui, no caso desse ataque à distância, também podem ser espaços de floresta, certo? Esse foi o poder das elfas. Com apenas 2 guerreiros no exército, e com cada um deles valendo 5 pontos, nós temos as valquírias. As valquírias são bem poderosas, em compensação o exército é bem pouco numeroso. Certo? O poder das valquírias é o seguinte: elas podem passar sobre qualquer terreno, água, montanha, floresta, isso aí é besteira para elas. Elas podem atravessar qualquer terreno e, além disso, elas têm o poder de que a cada vez, a regra chama esse poder de sede de sangue, a cada vez que ela captura uma peça adversária, ela realiza um movimento extra. Então, digamos que ela teria direito a fazer, sei lá, 2 pontos de movimento. Ela realiza o primeiro movimento, captura uma peça, ganha direito a um terceiro ponto de movimento. Se nesse terceiro movimento ela capturar outra peça, ela ganha um 4º movimento. A cada vez que ela captura uma peça, ela faz um movimento a mais. Por último, com apenas um guerreiro, nós temos a Gigante de Gelo. A Gigante de Gelo, ela é apenas um guerreiro e ela ocupa 2 espaços. Ocupa 2 slots aqui do quadradinho, certo? É a Gigante de Gelo. Quais são os poderes especiais dela? O primeiro é que, assim como as valquírias, ela pode se mover sobre qualquer terreno, montanha, água, floresta, ela passa por cima. Lembrando mais uma vez, você pode se mover, mas você não pode parar num terreno desses terrenos especiais, né? Desses terrenos que bloqueiam o movimento. Esse é o primeiro poder especial dela, se mover sobre qualquer terreno. O segundo poder especial dela é que ela é dura de matar. Para que você consiga matar uma gigante de gelo, você precisa cercá-la ao mesmo tempo 2 vezes. Ela, como você vê, a peça dela ocupa 2 espaços, né? Então é como se você pudesse fazer 2 capturas ao mesmo tempo. Pode ser aqui uma na horizontal e outra na vertical, ou podem ser as 2 na horizontal. Veja aqui, por exemplo, aqui ela está cercada por floresta e guerreiro inimigo, aqui ela está cercada por 2 guerreiros inimigos, então ela seria capturada. Você precisa, digamos assim, capturar ela 2 vezes ao mesmo tempo, usando os elementos de captura e as regras de captura que vocês já aprenderam, para poder derrotá-la. Esse é o segundo poder especial dela, duro de matar. E o terceiro poder especial dela é a chamada Fúria, que funciona da seguinte forma: sempre que você tiver 3 ou mais Valknuts visíveis, como é o caso aqui, nós temos 4 símbolos de Valknuts visíveis ao mesmo tempo. Visível por quê? Porque se tiver um guerreiro sobre ele, ele não está visível, né? 3 ou mais Valknuts visíveis ao mesmo tempo no campo de batalha, a giganta muda para o modo Furiosa. Ela vira aqui para esse outro lado, onde ela passa a valer 9 pontos e ela passa a poder também esmagar os adversários. Isso significa que ela, estando no modo Furiosa, ela consegue capturar uma peça adversária, não apenas cercando ela, né, flanqueando ela. No caso específico da giganta, como é apenas uma peça, ela só consegue flanquear contra elementos de terreno, né? É impossível ela flanquear usando 2 peças dela, porque ela só tem uma peça. Mas, enfim, a partir do momento que ela entra no modo Furiosa, ela pode fazer a captura. Além dessa captura por custódia, como todo mundo sempre faz, ela passa a poder também esmagar. Significa o seguinte: ela vai fazer um movimento que se encerre em cima da peça adversária e essa peça encontra-se capturada. Ela só pode fazer isso no modo Furiosa e ela só fica no modo Furiosa quando 3 ou mais Valknuts estiverem visíveis ao mesmo tempo no tabuleiro. Se você, por exemplo, conseguir encobrir uma quantidade de Valknuts em determinado momento, esse número baixa para 2 ou menos, ela volta para o modo normal. Então, é isso.
Esses foram todos os poderes de todas as facções do jogo Valknut explicados. E a dinâmica geral que a gente já explicou no começo do vídeo, né? Então, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Valknut. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações. E até o próximo jogo.